Quando a gente vai estudar a interface entre psiquiatria, saúde mental e religiosidade e espiritualidade, o que a gente observa, além da milhares de publicações nessa área, existe uma filiação religiosa alta no mundo, né? São 84% das pessoas que têm alguma filiação religiosa. E, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, nós temos uma prevalência alta de transtornos mentais também. E, em geral, os pacientes, segundo os estudos, eles querem ter a sua religiosidade e espiritualidade abordada no encontro clínico em saúde mental, né? Então, o que existe, e ainda existem recomendações das grandes associações de psiquiatria do mundo, de diferentes países, orientando, né, com diretrizes para que se possa ser incluído esse aspecto no cuidado clínico, assim como a sexualidade, família, trabalho. A religiosidade, a espiritualidade é mais uma dimensão e muito significativa na vida humana, né? A importância do psiquiatra ser treinado é exatamente nessa direção, porque muitos alegam que não fazem esse tipo de abordagem porque não tem treinamento ou acham que vão impor a sua crença ao paciente ou vão interferir em barreiras éticas, enfim, ou às vezes acham que não vão ter tempo para fazer esse tipo de abordagem. E o que o treinamento pode trazer é exatamente isso. Com o treinamento você pode sentir menos medo de infringir barreiras éticas, você pode ter um maior controle do tempo que você vai direcionar em relação a esse assunto, né? Você também tem mais capacidades no sentido de conhecimentos, de habilidades e atitudes também para poder abordar isso de uma maneira mais adequada, focada no bem-estar do paciente, né? É bom que se comente, né, da importância de não fazer proselitismo religioso nessas horas, por um lado, mas também por outro lado, que não se menospreze a expressão de religiosidade e espiritualidade do paciente, independente qual seja ela. O que a gente fez foi basicamente uma revisão sistemática de literatura, né? Esse foi o meu projeto de mestrado. Nós encontramos 11 trabalhos à época e fizemos uma proposta curricular mínima para a residência de psiquiatria com 6 aulas de 2 horas, no total de 12 horas, para que esse currículo pudesse ser, porque a gente encontrou uma variedade muito grande de propostas curriculares e sugestões bibliográficas também as mais diversificadas. E a ideia é de tentar criar algo minimamente padronizado para o ensino, para poder facilitar e cobrir as principais demandas da área, né? Claro, com a ressalva da necessidade de adaptação cultural ao contexto de cada residência, mas para fins de pesquisa, lembrar que a gente precisa desse currículo mais padronizado para poder exatamente testar, que é o que a gente vai fazer agora no programa de doutorado, né? Testar isso aí dentro da população brasileira de residentes de psiquiatria, em alguns programas de residência para ver como que vai ser o desenvolvimento dessas competências pelos residentes, né, no estudo longitudinal, em que a gente vai acompanhar isso aí ao longo do tempo para ver como que se dá esse desenvolvimento ou se não se dá esse desenvolvimento de competências por parte do residente de psiquiatria. O que a gente observa com relação ao meio, né, de formação do residente é que às vezes surgem e são naturais, resistências, muitas vezes por ignorância mesmo, porque quando você leva o material, as publicações, as pessoas tendem conscientizando da importância do tema, dar valor àquilo e abrir o espaço no currículo. Muitas vezes o currículo é implantado de forma eletiva, ou seja, não obrigatoriamente, né, o que também não garante que o residente está tendo acesso a essa informação. Mas basicamente você tem o trabalho de conscientização, e que vai aos poucos, né, minimizando as resistências naturais que possam existir nos residentes, ou entre os preceptores, ou mesmo no campo institucional. O que eu acho importante deixar claro, né, a relevância do tema pela confluência desses assuntos, saúde mental, religiosidade, espiritualidade, e que o treinamento é uma das principais medidas a serem tomadas para preencher a lacuna entre a importância teórica da religiosidade e espiritualidade na saúde mental e a prática clínica a partir da formulação biopsico-sócio-espiritual do caso, né? Então, só o treinamento é que vai dar essa condição, ou talvez o treinamento seja uma das principais ferramentas para dar condição do residente abordar isso de uma maneira mais adequada possível.